No último sábado aconteceu o dia D da campanha Multivacinação em Goiás e também no próximo final de semana acontece o primeiro evento teste para a retomada de shows no estado. Esses e outros assuntos nós vamos conversar a partir de agora com a Superintendente de Vigilância em Saúde do estado, a Flúvia Amorim. Flúvia, bom dia. Bom dia. Flúvia, aconteceu então no último sábado, o dia D da campanha de multivacinação. Qual é o balanço desse dia das aplicações das vacinas aqui no estado para adolescentes, crianças de até 15 anos de idade? Bom, infelizmente, bem aquém do que a gente precisa, nem falo do que a gente gostaria, mas que a gente precisa para a cobertura vacinal. Então, foi uma procura muito baixa nesse final de semana, pelo menos os relatos até agora que nós recebemos por parte dos municípios. Isso, de uma certa forma, é preocupante, sim, porque a gente está com coberturas muito baixas para vacinas, que antes a gente tinha altas coberturas, como, por exemplo, a paralisia infantil, a vacina contra o sarampo, e a gente precisa, nós temos aí até o dia 29 de outubro, até o final deste mês, para tentar resgatar essas crianças, esses adolescentes que estão com a carteira desatualizada. Flúvia, e além desse dia, quais outras ações está prevista aí pela Secretaria Estadual de Saúde, então, para reverter esse cenário e alcançar, então, essa imunização? Bom, o que a gente tem trabalhado com os municípios é justamente para disponibilizar, essa vacina já está disponível, na verdade, mas é sensibilizar a população para que ela entenda a importância da vacinação. As pessoas precisam entender isso, a gente tem falado isso muito com os gestores municipais, usar os seus agentes comunitários de saúde para fazer o levantamento de onde estão essas crianças e adolescentes com baixa cobertura, porque nos municípios, principalmente os municípios menores, isso é mais fácil, é factível de ser feito, com os agentes comunitários, para que a gente realmente traga essas pessoas para a vacinação e aumente assim as coberturas. Infelizmente, a gente vê isso com as vacinas de rotina. Hoje a gente já está vendo isso com a vacina Covid, que era uma vacina tão esperada. Nós temos aí cerca de 600 mil pessoas com segunda dose atrasada. Então, nos traz preocupação, esse contingente de pessoas deixando de se vacinar. Cileide. Flúvia, bom dia. Quando você diz que, infelizmente, foi baixa a participação, eu queria saber o seguinte, qual que era a meta de vacinação e qual foi a vacinação alcançada nessa data de sábado? Cileide, a gente teve cerca de 6 mil doses aplicadas no estado. Se a gente for avaliar isso seria só uma cidade, um município, em outros tempos de campanha de vacinação que a gente já viveu. A gente não tem uma meta, uma meta estabelecida, porque a gente tem são várias vacinas, com às vezes faixas etárias diferentes, mas o que a gente precisa é trazer essas pessoas para aumentar a cobertura. Então, você tem uma ideia, nós temos vacina que a cobertura está em 50%, 40%, sendo que o ideal é 90%. Então, no final desse mês de outubro, a gente reavalia todas as pessoas, as crianças e adolescentes que foram vacinadas, para ver o quanto essa cobertura aumentou naquelas faixas etárias. Mas, com certeza, 6 mil pessoas em um sábado é um quantitativo muito pequeno. Pois é, 6 mil vacinados, só para a gente entender quantas vacinas foram colocadas à disposição neste sábado? Desse total de 6 mil, sobraram quantas vacinas? Você fala em quantidade de doses, eu não tenho esse dado aqui da quantidade de doses disponibilizadas, mas a gente tem, por exemplo, de todas as vacinas, são cerca de 15 vacinas, então vamos botar 6 mil crianças e adolescentes vacinados, muitos deles tomaram mais de uma ou duas vacinas, mas o que conta para nós é a quantidade de adolescentes vacinados, e a quantidade foi muito pequena. E não se sabe ao certo quantos adolescentes, crianças e adolescentes eram o público-alvo? A gente não tem essa quantidade, ele varia por vacina, Cileide, porque eu tenho vacina que é só criança, eu tenho vacina que é só adolescente. Então, isso tem uma variação. Tá. Bom, e agora, quais são os próximos passos? Você está falando que tem até outubro aí para fazer esse levantamento. O que a Secretaria pensa em fazer diante desse resultado?
Olha, a nossa ideia é investir mais, eu acho que precisa de melhorar a comunicação, algo que eu acho que faltou a nível federal também, acho que estadual e municipal como um todo, a gente investir mais em comunicação. Ainda estamos muito focados em Covid, ainda precisa realmente estar focado em Covid, mas a gente precisa lembrar das outras vacinas e de outras doenças, né, que podem acometer principalmente os adolescentes e crianças. Então, a gente precisa investir mais em comunicação, para que as pessoas entendam, elas saibam que é o momento de se vacinar. Essa vacina, que a gente fala de campanha, mas na verdade ela sempre esteve na rotina. Não temos falta, para você ter uma ideia, não temos falta de nenhuma das vacinas de rotina hoje. Então não justifica, né, a baixa cobertura. O que a gente vê hoje é realmente baixa procura, não é a falta da vacina. Então o que falta, eu acho que para essa reta final de campanha é melhorar a comunicação, para tentar resgatar o máximo possível de crianças e adolescentes para vacinação. Essa baixa adesão da população, ela já estava assim antes da Covid ou ela piorou com a Covid? Silete, piorou com a Covid, mas a gente já vem observando uma queda nas coberturas vacinais desde 2015. Então, de 2015 para cá, a gente vê gradativamente uma queda na procura por vacina, principalmente de crianças e adolescentes. E isso, com a pandemia, piorou muito, né? Muito mesmo. Então, a gente vê aí alguns fatores que podem estar influenciando desde 2015. A gente está falando de doenças que muitas pessoas, os mais jovens, não conhecem, né? Então, as pessoas mais jovens sabem o que é um caso de paralisia infantil, muitos nunca viram. Então, talvez esse não conhecimento, esse distanciamento entre o que pode acontecer, né, e a doença em si, traga também essa banalização da vacina. Só que a gente sabe que a paralisia infantil, por exemplo, ela não foi eliminada do mundo, erradicada do mundo. Nós temos países no Oriente Médio com surto de poliomielite. Então, basta uma pessoa contaminada vir para cá e encontrar crianças, né, não vacinadas, para a gente ter reintrodução dessa doença que foi erradicada das Américas. Aqui no Brasil ocorreu o último caso em 1989. Pois é, a minha geração conhece pessoas que tiveram poliomielite. Eu tenho na família uma pessoa com sequelas de pólio. Agora, os jovens não sabem nem o que se trata, né? Não sabem da gravidade. Eu não sabia, recentemente eu descobri que um filho de Getúlio Vargas morreu de pólio em 1942. Então, naquela época, a pólio matava. O presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, teve pólio, né, quando ele ficou paraplégico por conta da pólio. Quer dizer, são informações que essa geração não dispõe. Agora, eu estava vendo também, por outra parte, que no caso da vacinação da Covid, o Brasil já aplicou, acho que é o segundo país do mundo que aplicou o maior número de doses, primeira e segunda doses. Só perde para o Canadá. Né? Nenhum país do mundo, nem os Estados Unidos, que são mais ricos e mais fortes. Isso por conta do SUS. Quer dizer, nós temos uma rede eficiente, nós temos vacina, mas a população não está atendendo a esse chamado. Quer dizer, essas campanhas anti-vacina, na sua opinião, elas estão contribuindo para que isso ocorra? Estão sim, Sileide. A gente viu isso acontecer com muita força na época da campanha de sarampo que a gente fez antes da pandemia. A gente viu isso também acontecer com a vacina HPV para adolescentes. Então, eu falo que, infelizmente, hoje a comunicação ela acontece de uma forma muito rápida. Isso é bom, mas as notícias ruins, as notícias falsas também vão muito rapidamente. E, infelizmente, muitas pessoas acabam acreditando nessas informações recebidas e aí deixam de se vacinar. Felizmente, como você falou, o Brasil é um país que tem história em campanhas de vacinação. O Brasil sempre foi modelo em campanhas de vacinar milhares e milhares de crianças em um único dia, quando a gente tinha aquelas grandes campanhas contra a paralisia infantil. E isso, apesar de hoje ter essa interferência das fake news, esses grupos anti-vacina, mas ainda assim somos um país que vacina e tem uma boa adesão à vacina. O que a gente não pode é deixar que isso a gente se perca, né? A gente não pode deixar que essas pessoas que são contra a vacina aumente, porque isso não é só uma questão individual, é uma questão coletiva. Se eu começo a ter pessoas que deixam de levar os seus filhos para vacinar, a gente vai sim ter reintrodução de paralisia infantil, como a gente teve do sarampo, não vai longe, não tem tanto tempo assim.
tínhamos eliminado o sarampo e o sarampo retornou. Por quê? Porque deixaram de vacinar as crianças, as coberturas caíram. E o que aconteceu com o sarampo pode acontecer com tétano neonatal, pode acontecer com difteria, pode acontecer com paralisia infantil. Bom, mudando de assunto, Flúvia, a última entrevista que você deu aqui para a gente, você informou que na época a Delta ainda não era o vírus prevalente em Goiás, mas eu vi que você falou sobre isso recentemente e que já é prevalente. Quais são os últimos números do sequenciamento genético sobre esse levantamento dos vírus que estão circulando, né, da Covid circulando em Goiás? Olha, no estado como um todo, ainda não é predominante, de acordo com os últimos dados, mas nós já temos municípios, principalmente aqui região metropolitana, Goiânia e Aparecida, em que já é visto como predominante. E essa questão da predominância da Delta é uma questão de tempo, a gente falava isso, né? E até o Rio de Janeiro era o nosso termômetro, porque lá foi o primeiro estado brasileiro com predominância da variante Delta. Então, aqui, isso é uma questão de tempo, a gente sabe que em poucos dias, nos próximos, provavelmente, no estado, ela já será predominante. O que a gente tem de boa notícia é que, mesmo com a predominância, né, da Delta, exemplo, Goiânia e Aparecida, isso não se transformou em aumento de internação e óbito, né? Então, que a gente conseguiu ainda está conseguindo manter esse controle, graças à vacina. As pessoas precisam, quem não se vacinou ainda precisa entender isso. Se a gente está conseguindo, mesmo com uma nova variante, né, manter o controle de taxa de internação, de óbitos, de casos graves, é por causa da vacina. Por que a gente fala isso com tanta segurança? Vamos buscar lá mês de fevereiro e março, quando nós tivemos a predominância da variante Gama, que é a variante brasileira. O que aconteceu no país? Uma explosão de casos, uma explosão de óbitos e de internação. Eu falo que a gente chegou no estado a ter um dia 900 pedidos de UTI para a Covid. Hoje, nós estamos em média com 7 pedidos por dia, né? Então, isso graças à vacina. Bom, de 7 para 900 é uma diferença muito grande, né? E aí a gente está percebendo, claro que tem as variações de fim de semana, mas a gente está percebendo essa semana, não sei se vai se confirmar, mas o número de novos casos já baixou de 900, isso de sexta para cá, né? A tendência é de que esses números voltem a subir. Estou falando de média móvel, não de registros novos. Mas, assim, já é notória que essa diferença aí, Flúvia. E aí, você está falando de internação, eu estava observando hoje que o H-Campus está com 20% só das UTIs ocupadas, né? Eu acho que explica esse número aí. A vacinação, ela resolveu, ela está resolvendo. Significa o quê? Qual o estágio que a gente se encontra agora e como que a gente deve se comportar? Bom, a gente está numa fase muito boa da pandemia, se a gente pode assim, né, dizer. A gente está num período, uma fase em que eu estou aumentando o número de pessoas vacinadas. Mas o que é importante as pessoas entenderem? Ainda não temos um percentual seguro para falar, né, por exemplo, que está sob controle agora. Ela está indo para o controle. E o que quer dizer isso? Que ainda não podemos baixar a guarda. E a gente precisa utilizar as experiências, inclusive não exitosas, né, como base para a tomada de decisão, que aconteceu mundo afora. Nós tivemos os Estados Unidos, onde vários estados que estavam com cerca de 50% ou um pouco a mais de 50% de população completamente imunizada, já tirou a obrigatoriedade do uso de máscara. Então, é algo que ainda não dá para falar. O estado de Goiás está com 40% de população completamente imunizada. Estudos falam que devemos ter pelo menos 80%, para sim falar assim, agora nós temos segurança para flexibilizar, talvez o uso em locais abertos. Eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado de não queimar etapa, porque queimar etapa pode significar retroceder em algumas medidas e ter aumento de casos. Então, a gente está indo, né, tão bem, desenvolvendo numa dinâmica tão boa, né, de queda sustentável, e que a gente continue fazendo, né, não só a vacinação, mas também o uso de máscara, o distanciamento, ainda é necessário, para que a gente realmente chegue no final do ano e fale assim, está sob controle, e agora a gente pode ter uma festa de Natal familiar diferente do que a gente teve o ano passado. Então, eu falo que a gente tem que ter tranquilidade, cautela e responsabilidade na tomada dessas decisões.
Pois é, hoje eu estou vendo que no site da Secretaria nós estamos com 70,44% da população com a primeira dose e 42,85% com a segunda dose ou dose única. Esses números têm que chegar em quanto? 80%, a nossa meta é chegar a 80% de população completamente imunizada, ou seja, com segunda dose ou dose única. Então tem que dobrar praticamente, né? Só temos 42%, nós temos que dobrar. Exatamente. E olha que nós temos 600 mil pessoas com segunda dose atrasada. Então, se essas 600 mil já tivessem se vacinado, esse número já seria bem melhor. Bom, e aí, com essa velocidade que a gente está mantendo, você acha que quando a gente vai se aproximar desses 80%? Eu acho que até o final do ano, até dezembro, a gente consegue, Cileide. Inclusive, a gente já está com uma antecipação, né? Uma diminuição do intervalo de segunda dose para a Pfizer. Então, isso vai ajudar, porque muitas pessoas, principalmente de julho para cá, tomaram a vacina Pfizer, na sua grande maioria, e com essa diminuição do intervalo, a gente chega a essa segunda dose mais rápido. Se a população atender, né, ao que está lá no cartãozinho de segunda dose, porque se as pessoas deixarem de se imunizar com a segunda dose, infelizmente a gente não alcança essa meta. Rubens. É isso, Flúvia. Obrigado pela entrevista, pela conversa com a gente aqui na Sagres. Bom dia, bom trabalho aí nesta semana com chuva. Flúvia, até a próxima. Até a próxima. Tchauzinho para vocês. Obrigado pela disponibilidade aqui. A Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás, conversando com a gente aí sobre vacinação, sobre pandemia. Destaque da íntegra da conversa você acessa no nosso portal, o sagresonline.com.br.